O início do tratamento, de 1913. Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise. Quem desejar aprender nos livros O Nobre Jogo do Xadrez logo descobrirá que somente as aberturas e os finais permitem uma descrição sistemática exaustiva, enquanto a infinita variedade de movimentos após a abertura desafia uma tal descrição. Apenas o estudo diligente de partidas dos mestres pode preencher a lacuna na instrução. As regras que podemos oferecer para o exercício do tratamento psicanalítico estão sujeitas a limitações parecidas. Nas páginas que seguem procurarei reunir, para uso do analista praticante, algumas dessas regras acerca do início do tratamento. Entre elas estão determinações que podem parecer triviais, e que provavelmente o são. Para sua justificação vale dizer que são precisamente regras do jogo, que têm de retirar seu significado do contexto maior do jogo. Mas farei bem em designá-las como recomendações e em não reivindicar sua obrigatoriedade. A extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os processos anímicos e a riqueza de fatores determinantes resistem à mecanização da técnica e permitem que um procedimento em geral correto permaneça eventualmente sem efeito, e que um outro, normalmente errado, conduza ao objetivo. Essas circunstâncias não impedem, porém, que se estabeleça uma conduta medianamente adequada para o médico. Dei as indicações mais importantes para a escolha dos doentes em outro lugar, alguns anos atrás. De modo que não as repetirei aqui, nesse meio tempo elas tiveram a aprovação de outros psicanalistas. Mas acrescento que desde então me habituei, tratando-se de um doente que conheço pouco, a aceitá-lo de início provisoriamente, pelo período de 1 ou 2 semanas. Havendo interrupção nesse período, poupamos ao doente a dolorosa impressão de uma tentativa de cura fracassada. Fez-se apenas uma sondagem, para conhecer o caso e decidir se é apropriado para análise. Não dispomos de uma outra espécie de prova além desse ensaio, conversas e perguntas durante a sessão, mesmo que frequentes e prolongadas, não poderiam substituí-lo. Mas esse ensaio preliminar já é o começo da análise, e deve seguir as regras da mesma. Talvez se possa distingui-lo por deixarmos o paciente falar, sobretudo, e lhe darmos apenas os esclarecimentos que forem indispensáveis à continuação de sua narrativa. O começo do tratamento com um período de prova de algumas semanas tem também uma motivação relacionada ao diagnóstico. Frequentemente, em face de uma neurose com sintomas histéricos ou obsessivos, mas não demasiadamente pronunciados e existindo há não muito tempo, ou seja, precisamente a forma que tenderíamos a ver como propícia para o tratamento, deve-se admitir a dúvida de que o caso talvez corresponda a um estágio preliminar do que se chama dementia precox e esquizofrenia, segundo Bleuler, parafrenia, segundo a minha sugestão, e que mais cedo ou mais tarde venha a exibir um quadro acentuado dessa afecção. Eu questiono que seja sempre possível fazer a distinção. Sei que há psiquiatras que hesitam bem menos no diagnóstico diferencial, mas pude me convencer que também erram com a mesma frequência. Ocorre que para o psicanalista o erro é mais funesto que para o assim chamado psiquiatra clínico. Pois este não empreende, seja num caso ou no outro, algo de realmente proveitoso, corre apenas o perigo de um erro teórico, e seu diagnóstico tem interesse apenas acadêmico. Já o psicanalista comete, num caso desfavorável, um desacerto prático, torna-se culpado de um gasto inútil e desacredita seu procedimento terapêutico. Ele não pode manter sua promessa de cura caso o paciente sofra, não de histeria ou de neurose obsessiva, mas de parafrenia, e então tem motivos particularmente fortes para evitar o erro diagnóstico. Num tratamento experimental de algumas semanas, ele com frequência perceberá coisas suspeitas, que poderão levá-lo a não prosseguir com a tentativa. Infelizmente não posso afirmar que tal experiência permita via de regra uma decisão segura, é apenas mais uma boa precaução. Longas entrevistas antes do início do tratamento, uma terapia preliminar de outra espécie, assim como um conhecimento anterior entre o médico e o futuro analisando, têm nítidas consequências desfavoráveis, para as quais se deve estar preparado. Pois fazem o paciente encarar o médico com atitude transferencial pronta, que o médico tem de primeiro descobrir lentamente, em vez de ter a oportunidade de observar a transferência nascer e crescer. Desse modo o paciente tem uma dianteira por algum tempo, algo que na terapia só lhe concedemos a contragosto. Deve-se desconfiar de todos os que propõem adiar o começo do tratamento.
A experiência mostra que depois do prazo combinado eles não aparecem, mesmo quando o motivo desse adiamento, isto é, a racionalização do propósito, parece irrepreensível para o não iniciado. Dificuldades especiais ocorrem quando há vínculos sociais ou de amizade entre o médico e o paciente que ingressa na análise, ou entre suas famílias. O psicanalista a quem se pede que receba em tratamento a esposa ou o filho de um amigo, pode se preparar para o fato de que o empreendimento, não importando o resultado, vai lhe custar a amizade. E tem que fazer o sacrifício, se não arranjar um substituto confiável. Leigos e médicos que ainda confundem de bom grado a psicanálise e um tratamento por sugestão costumam atribuir grande valor à expectativa que o paciente traz para o novo tratamento. Acham com frequência que não se terá muito trabalho com um doente que tem enorme confiança na psicanálise e está plenamente convencido de sua verdade e eficácia. Com um outro será mais difícil, pois ele se mostra cético e em nada acredita, até ver o resultado em sua própria pessoa. Mas na realidade essa atitude dos doentes tem importância mínima, sua temporária confiança ou desconfiança pouco significa, ante as resistências internas que servem de âncora para a neurose. Claro que a disposição confiante do paciente torna agradável o trato inicial com ele, nós lhe agradecemos por isso, mas o advertimos que sua prevenção favorável será destruída pela primeira dificuldade que surgir no tratamento. E ao cético diremos que a análise não requer confiança, que ele pode ser crítico e desconfiado como quiser, que não levaremos sua atitude à conta do seu julgamento, pois ele não se acha em condição de formar um juízo confiável nessas questões, sua desconfiança é justamente um sintoma ao lado de seus outros sintomas, e não interferirá se ele apenas seguir conscientemente o que a regra do tratamento dele exigir. Quem estiver familiarizado com a natureza da neurose, não se espantará de ouvir que mesmo alguém habilitado a praticar a psicanálise em outros pode se comportar como qualquer mortal e será capaz de produzir as mais fortes resistências, tão logo se torne ele mesmo objeto da análise. Então mais uma vez percebemos a dimensão psíquica profunda, e nada vemos de surpreendente no fato de a neurose se enraizar em camadas psíquicas em que a formação analítica não penetrou. Pontos importantes no começo da terapia analítica são as estipulações a respeito de tempo e dinheiro. No tocante ao tempo, sigo estritamente o princípio de contratar uma hora definida. Cada paciente recebe uma determinada hora de meu dia de trabalho, ela é sua, ele é responsável por ela, mesmo quando não a utiliza. Essa determinação, que em nossa sociedade é vista como natural para um professor de língua ou de música, pode parecer muito rígida ou indigna da profissão, no caso de um médico. As pessoas tenderão a lembrar os numerosos acasos que podem impedir o paciente de a cada vez chegar ao médico na mesma hora, e pedirão que sejam levadas em conta as muitas doenças intercorrentes, que podem sobrevir no curso de um longo tratamento analítico. A minha resposta é, de não há outra maneira. Com uma prática mais tolerante, as desistências eventuais se multiplicam de tal forma que o médico vê ameaçada a sua existência material. Na observância rigorosa dessa determinação, porém, verifica-se que impedimentos ocasionais não ocorrem absolutamente, e enfermidades intercorrentes são raras. Dificilmente nos vemos na situação de gozar um ócio de que nos envergonharíamos, podemos continuar o trabalho sem interrupções, evitando a experiência penosa e desconcertante de sempre ver surgir uma pausa de que não temos culpa, quando o trabalho prometia se tornar particularmente importante e rico em conteúdo. Somente após exercer por alguns anos a psicanálise, em severa obediência ao princípio da hora contratada, é que nos persuadimos realmente da importância do fator psicogênico na vida cotidiana das pessoas, da frequência das doenças escolares e da insignificância do acaso. Havendo indubitáveis afecções orgânicas, que certamente não podem ser excluídas pelo interesse psíquico do paciente em comparecer, eu interrompo o tratamento, considero-me autorizado a dar outro emprego à hora liberada, e aceito novamente o paciente, tão logo ele se restabeleça e eu tenha uma outra hora livre. Trabalho com os pacientes diariamente, com exceção dos domingos e dias feriados, ou seja, normalmente 6 vezes na semana. Para casos leves, ou continuação de tratamentos avançados, bastam 3 horas por semana. Fora isso, limitações de tempo não são vantajosas nem para o médico nem para o paciente, e no começo devem ser inteiramente rejeitadas. Até mesmo interrupções breves perturbam um pouco o trabalho, costumávamos falar, brincando, de uma crosta da segunda-feira, ao começar de novo após o descanso de domingo.
No trabalho pouco frequente é o perigo de não acompanharmos o ritmo das vivências reais do paciente, de a terapia perder o contato com o presente e enveredar por caminhos secundários. Ocasionalmente encontramos doentes aos quais é preciso dedicar mais tempo que a média de 1 hora, pois gastam a maior parte dessa hora para degelar e se tornar comunicativos. Uma pergunta incômoda para o médico, que o doente lhe dirige logo no começo, é: em quanto tempo vai durar o tratamento? Quanto tempo o senhor precisa para me livrar de meu sofrimento? Tendo proposto uma experiência de algumas semanas, escapamos de uma resposta direta a essa pergunta, ao prometer que depois do período experimental poderemos dar uma notícia mais segura. Respondemos quase como Esopo na fábula, quando o andarilho pergunta pela extensão do caminho e ouve a exortação, anda, que é explicada com a justificativa de que é preciso antes conhecer o passo do andarilho, para poder calcular a duração de sua viagem. Esse expediente nos ajuda nas primeiras dificuldades, mas a comparação não é boa, pois o neurótico pode mudar seu andamento com facilidade, e fazer progressos muito lentos às vezes. A pergunta sobre a duração do tratamento é quase impossível de responder, na verdade. A falta de percepção dos doentes e a insinceridade dos médicos se juntam para que as mais desmedidas exigências sejam feitas à análise, concedendo-lhe para isso um mínimo de tempo. Ofereço como exemplo os seguintes dados, da carta de uma senhora da Rússia, que há poucos dias recebi. Ela tem 53 anos de idade, vem sofrendo há 23 anos, há 10 é incapaz de qualquer trabalho constante. Tratamentos em várias clínicas de nervos não conseguiram habilitá-la para uma vida ativa. Ela espera ser completamente curada pela psicanálise, sobre a qual leu alguma coisa. Mas seu tratamento já custou tanto à sua família que ela não poderia permanecer mais que 6 ou 8 semanas em Viena. Outra dificuldade está em que ela deseja, desde o início, manifestar-se apenas por escrito, pois tocar em seus complexos provocaria nela uma explosão, ou a deixaria temporariamente muda. Ninguém espera que se possa erguer uma pesada mesa com 2 dedos, como um leve banquinho, ou construir uma casa grande no mesmo intervalo de tempo que uma palhoça, mas quando se trata de neuroses, que não parecem estar incluídas no conjunto do pensar humano, mesmo pessoas inteligentes esquecem que existe proporcionalidade entre tempo, trabalho e êxito. O que é, aliás, uma compreensível decorrência da ignorância profunda acerca da etiologia das neuroses. Devido a essa ignorância, a neurose lhes parece uma garota vinda de longe. Não se sabe de onde veio, por isso esperam que um belo dia desapareça. Os médicos apoiam essa fácil confiança, mesmo os informados entre eles deixam de estimar corretamente a severidade dos distúrbios neuróticos. Um colega e amigo, que tenho em alta conta por ter se voltado para a psicanálise após várias décadas de trabalho científico baseado em outras premissas, escreveu-me certa vez: "O que necessitamos é um tratamento ambulatorial curto e cômodo para as neuroses obsessivas." Não pude lhe fornecer isso, envergonhei-me, e procurei me desculpar com a observação de que provavelmente os especialistas em medicina interna ficariam também satisfeitos com uma terapia da tuberculose ou do câncer que reunisse essas vantagens. Para dizê-lo de modo mais direto, a psicanálise requer longos períodos de tempo, semestres ou anos inteiros, mais longos do que espera o paciente. Por isso temos a obrigação de revelar esse fato ao doente, antes que ele se decida finalmente pelo tratamento. Considero mais digno, e também mais adequado, se já de antemão o prevenimos, sem pretender assustá-lo, acerca dos sacrifícios e das dificuldades da terapia analítica, privando-o assim de qualquer direito de afirmar depois que foi atraído para um tratamento cuja extensão e significado ele não conhecia. Quem se deixa intimidar por essas informações se revelaria depois inapto, sem dúvida. É bom proceder a uma triagem desse tipo antes do início do tratamento. Com o maior esclarecimento dos enfermos, cresce também o número dos que passam nessa primeira prova. Eu me recuso a fazer os pacientes se comprometerem por um certo período com o tratamento, permito a cada um interromper a terapia quando lhe aprouver, mas não lhe escondo que uma ruptura, depois de um breve trabalho, não trará consigo nenhum êxito, e facilmente poderá deixá-lo num estado insatisfatório, como uma operação inacabada. Nos primeiros anos de minha atividade psicanalítica, eu tinha enorme dificuldade em fazer os doentes perseverarem, há tempos essa dificuldade se modificou, agora tenho que me preocupar em induzi-los a parar. O encurtamento da terapia analítica é um desejo legítimo, cuja realização, como veremos, é tentada por diversos caminhos.
Infelizmente, um fator importante o contraria: a lentidão com que se efetuam mudanças psíquicas profundas, e em última instância, talvez, a atemporalidade dos nossos processos inconscientes. Quando os doentes se veem ante a dificuldade do enorme gasto de tempo na análise, não é raro proporem um expediente para resolvê-la. Dividem seus males entre aqueles que consideram intoleráveis e os que descrevem como secundários, dizendo: se o Senhor puder me livrar deste, por exemplo, dores de cabeça, uma determinada angústia, com outro eu mesmo me arranjo na vida. Nisso, porém, eles superestimam o poder seletivo da análise. Certamente o médico analítico pode fazer muito, mas não é capaz de determinar exatamente o que fará ocorrer. Ele inicia um processo, a dissolução das repressões existentes, pode vigiá-lo, promovê-lo, tirar obstáculos do caminho, e sem dúvida estragá-lo em boa parte também. Mas no conjunto esse processo iniciado segue seu próprio caminho, e não permite que se prescreva nem sua direção nem a sequência dos pontos que ataca. O poder do analista sobre as manifestações da doença pode ser comparado à potência masculina. O homem mais vigoroso é capaz de gerar toda uma criança, mas não de fazer crescer no organismo feminino uma cabeça, um braço ou uma perna, não pode sequer determinar o sexo da criança. Pois apenas inicia também um processo altamente complicado, determinado por acontecimentos antigos, que termina com o filho separando-se da mãe. Também a neurose de uma pessoa tem características de um organismo, suas manifestações parciais não são independentes uma da outra, elas se condicionam, costumam apoiar-se mutuamente, sofre-se apenas de uma neurose, não de várias que casualmente se encontram num indivíduo. O doente ao qual livramos de um sintoma intolerável, conforme seu desejo, bem poderia descobrir que um sintoma que era ligeiro se exacerbou até ficar intolerável. Quem desejar separar o êxito, tanto quanto for possível, de suas condições sugestivas, e isto é, transferenciais, fará bem em renunciar ao que de influência seletiva sobre o resultado terapêutico, que o médico talvez possua. Os pacientes mais bem-vindos ao psicanalista serão os que lhe pedirem saúde plena, na medida em que puder ser alcançada, e puserem à sua disposição todo o tempo que for necessário para o processo de restabelecimento. É claro que somente em alguns casos pode-se esperar condições tão favoráveis. O próximo ponto sobre o qual se deve decidir, no começo de um tratamento, é o dinheiro, os honorários do médico. O analista não contesta que o dinheiro deve ser visto em primeiro lugar como meio de autopreservação e obtenção de poder, mas afirma que poderosos fatores sexuais estão envolvidos na apreciação do dinheiro. Ele pode lembrar que as questões de dinheiro são tratadas pelos homens civilizados de modo semelhante ao das coisas sexuais, com a mesma duplicidade, falso pudor e hipocrisia. Então ele já está decidido a não fazer igual, a tratar assuntos de dinheiro, diante do paciente, com a mesma natural franqueza na qual pretende educá-lo em questões sexuais. Ele demonstra ter se desembaraçado ele mesmo da falsa vergonha, ao comunicar espontaneamente enquanto estima seu tempo. Depois a prudência humana recomenda que não se deixem acumular grandes somas, solicitando o pagamento a intervalos curtos e regulares, mensalmente, digamos. Como se sabe, o valor de um tratamento não é aumentado aos olhos do paciente quando se cobra bem pouco por ele. Sabemos que essa não é a prática do médico de nervos e outros especialistas em nossa sociedade europeia. Mas o psicanalista pode se pôr no lugar do cirurgião, que é sincero e custoso, porque dispõe de tratamentos que ajudam. Penso que é mais digno, e eticamente mais irrepreensível, declarar suas reais exigências e necessidades, em vez de, como ainda hoje é costume entre os médicos, fazer papel de filantropo desinteressado, situação que certamente não lhe cabe, e afligir-se ou invectivar e repreender sobre a falta de respeito e o afã de exploração do paciente. Em prol de sua reivindicação de pagamento, o analista alegará também que, embora trabalhe muito, jamais ganhará tanto como outros especialistas da medicina. Pelas mesmas razões ele deve se recusar a tratar alguém sem honorários, e não fazer exceção para os colegas ou seus parentes. Essa última exigência parece ir de encontro à camaradagem médica, mas tenha-se em vista que um tratamento gratuito significa bem mais para um psicanalista que para qualquer outro, ou seja, a subtração de parte considerável do tempo de que dispõe para ganhar a vida, 1/8, 1/7 parte, talvez, durante muitos meses. Um tratamento gratuito simultâneo lhe roubaria já 1/4 ou 1/3 de sua capacidade de ganho, o que seria equivalente ao efeito de um grave acidente traumático.
Pergunta-se, então, se a vantagem para o paciente compensa de algum modo o sacrifício do médico. Creio poder arriscar um juízo a esse respeito, pois durante uns 10 anos dediquei 1 hora por dia, ocasionalmente 2, a tratamentos gratuitos, porque queria trabalhar com a menor resistência possível, a fim de me orientar no estudo da neurose. Mas não encontrei nisso as vantagens que procurava. O tratamento gratuito aumenta bastante algumas resistências do neurótico, nas mulheres jovens, por exemplo, a tentação que está contida na relação de transferência, nos homens jovens, a revolta contra o dever da gratidão, que provém do complexo paterno e se inclui entre os mais sérios obstáculos à ajuda médica. A ausência do efeito regulador proporcionado pelo pagamento ao médico se faz sentir bastante penosamente, toda a relação se afasta do mundo real, retirar-se ao paciente um bom motivo para se empenhar pelo fim do tratamento. Podemos nos situar bem longe da condenação ascética do dinheiro, e no entanto lamentar que a terapia analítica, por razões externas e internas, seja quase inacessível para os pobres. Quanto a isso não há muito a fazer. Talvez haja verdade na afirmação frequente de que sucumbe com menor facilidade à neurose aquele a quem as necessidades da vida fazem trabalhar duramente. Indiscutível é sem dúvida uma outra experiência, a de que um homem pobre que produziu uma neurose dificilmente se livra dela. São muito bons os serviços que ela lhe presta na luta pela autoafirmação, o ganho secundário trazido pela doença é muito importante para ele. A comiseração que as pessoas recusaram à sua necessidade material, ele agora reivindica em nome da neurose, e pode se liberar da exigência de combater sua pobreza mediante o trabalho. Quem ataca a neurose de um pobre com os meios da psicoterapia, via de regra faz a comprovação de que o caso pede uma terapia prática inteiramente diversa, do tipo que, segundo a nossa tradição local, era utilizado pelo imperador José II. É claro que ocasionalmente encontramos pessoas valiosas que não têm culpa de seu desamparo, nas quais o tratamento gratuito não esbarra nesses obstáculos e obtém resultados felizes. Para a classe média, o gasto de dinheiro exigido na psicanálise é excessivo apenas na aparência. Sem considerar que são incomensuráveis, de um lado, saúde e capacidade de realização, e, de outro, um moderado dispêndio financeiro, somando os gastos infindáveis com sanatórios e tratamento médico, e contrapondo a eles o acréscimo da capacidade de realização e aquisição, após uma terapia analítica bem-sucedida, pode-se dizer que os doentes fizeram um bom negócio. Não há nada mais caro na vida que a doença, se a estupidez. Antes de encerrar estas observações sobre o início do tratamento analítico, direi algo a respeito de um certo cerimonial da situação em que é conduzida a terapia. Eu mantenho o conselho de fazer o paciente deitar sobre um divã, enquanto o analista fica sentado atrás dele, fora de sua vista. Esse arranjo tem um sentido histórico, é vestígio do tratamento hipnótico, a partir do qual se desenvolveu a psicanálise. Mas ele merece ser mantido por razões diversas. De imediato por um motivo pessoal, que outros talvez partilhem comigo. Eu não consigo ser olhado por outras pessoas durante 8 horas, ou mais, ou diariamente. Como eu também me abandono ao curso de meus pensamentos inconscientes, não quero que as expressões de meu rosto forneçam material para interpretações do paciente ou influenciem o que ele tem a comunicar. O paciente costuma aprender como uma privação a situação que lhe é imposta e se revolta contra ela, em particular se o impulso de olhar, o voyeurismo, tem papel significativo em sua neurose. Mas eu insisto nessa medida, que tem o propósito e o resultado de impedir a inadvertida intromissão da transferência nos pensamentos espontâneos do paciente, de isolar a transferência e fazer que no devido tempo ela se destaque nitidamente como resistência. Sei que muitos analistas atuam de outro modo, mas não sei se nesta divergência há sobretudo ânsia de agir de outro modo, ou alguma vantagem que encontraram nisso. Uma vez acertadas desse modo as condições da terapia, surge a questão de em que ponto e com que material se deve começar o tratamento. Tudo considerado, é indiferente o assunto com que se inicia o tratamento, seja a história da vida do paciente, a história de sua doença ou as recordações da infância. Mas de toda maneira deve-se permitir que o paciente fale, deixando à sua escolha o ponto de partida. Então lhe dizemos, antes que eu possa lhe dizer algo, preciso saber muito sobre você, por favor, me conte o que sabe de você. A única exceção diz respeito à regra fundamental da técnica psicanalítica, que o paciente deve observar. Já no início ele é informado acerca dela e ainda uma coisa, antes de você começar.
Há um ponto em que seu relato deve ser diferente de uma conversa normal. Enquanto geralmente se procura, com razão, manter um fio condutor naquilo que se expõe, excluindo as associações e pensamentos secundários que perturbam a exposição, para não ir do centésimo ao milésimo, como se diz, você deve proceder de outro modo. Observará que durante o seu relato lhe ocorrerão pensamentos diversos, que você gostaria de rejeitar, devido a certas objeções críticas. Estar tentado a dizer a si mesmo que isso ou aquilo não vem ao caso, ou é totalmente irrelevante, ou é absurdo, e então não é preciso comunicá-lo. Não ceda jamais a essa crítica, e comunique-o apesar disso, ou melhor, precisamente por isso, porque você sente uma aversão àquilo. A razão dessa regra, a única que deve seguir, na verdade, você perceberá e compreenderá depois. Portanto, diga tudo o que lhe vier à mente. Comporte-se, por exemplo, como um viajante que está sentado à janela do trem e descreve para seu vizinho, alojado no interior, como se transforma a vista ante seus olhos. Enfim, não esqueça jamais que você prometeu sinceridade absoluta, e nunca passe por cima de algo porque por alguma razão lhe é desagradável comunicá-lo. Pacientes que calculam ter adoecido num determinado momento costumam abordar o que ocasionou a doença, outros, que não desconhecem os laços entre sua neurose e sua infância, frequentemente começam pela exposição de toda a história de sua vida. Não se deve esperar um relato sistemático de maneira alguma, nem fazer nada para provocá-lo. Cada pedacinho da história terá de ser contado novamente depois, e somente com essas repetições aparecerão os complementos que fornecem os laços relevantes, desconhecidos do paciente. Existem pacientes que desde as primeiras sessões preparam cuidadosamente o que vão relatar, supostamente para assegurar a melhor utilização do tempo de tratamento. O que assim se disfarça dizê-lo é resistência. Deve-se desaconselhar essa preparação, que é realizada apenas para proteger-se da emergência de pensamentos indesejados. Por mais que o doente creia sinceramente na sua louvável intenção, a resistência participará desse modo de preparação intencional, obtendo que o material mais precioso escape à comunicação. Logo se perceberá que o paciente inventa outros meios de subtrair ao tratamento o que é exigido. Ele pode, digamos, discutir diariamente a terapia com um amigo íntimo, e abrigar nessa conversa todos os pensamentos que lhe viriam na presença do médico. O tratamento possui então um vazamento, por onde escorre justamente o melhor. Será então oportuno recomendar ao paciente que trate sua análise como um assunto dele e de seu médico, e que não informe outras pessoas a respeito dela, por mais próximas ou mais curiosas que sejam. Em estágios posteriores da terapia, normalmente o paciente não fica sujeito a tentações desse tipo. Não me oponho aos pacientes que querem manter seu tratamento em segredo, muitas vezes porque guardaram sua neurose em segredo. Naturalmente é secundária a consideração de que, devido a essa reserva, os contemporâneos ignoram alguns dos mais belos casos de cura. Sem dúvida, a decisão de manter sigilo já revela um traço da história secreta do paciente. Quando exortamos os pacientes, no começo do tratamento, a informar o menor número possível de pessoas, em alguma medida os protegemos das muitas influências hostis que tentarão afastá-lo da análise. Tais influências poderão ser nocivas no início do tratamento. Mais tarde serão indiferentes, em geral, ou mesmo úteis para trazer à luz as resistências que desejam se ocultar. Se durante a análise o paciente necessitar temporariamente de uma outra terapia, clínica ou especializada, é bem mais apropriado recorrer a um colega não psicanalista do que prestar essa outra assistência. Tratamentos combinados, para padecimentos neuróticos de forte apoio orgânico, são geralmente impraticáveis. Os pacientes retiram seu interesse da análise, tão logo lhes é mostrado um outro caminho que leve à cura. O melhor é adiar o tratamento orgânico até a conclusão do psíquico, dando precedência ao primeiro, ele não teria sucesso na maioria dos casos. Voltemos à questão do início do tratamento. Volta e meia surgem pacientes que começam a terapia assegurando que nada lhes ocorre que pudessem relatar, embora tenham diante de si, intocada, toda a história de sua vida e de sua doença. Não devemos atender à solicitação de indicar aquilo que devem falar, nem na primeira vez nem nas outras. É preciso não esquecer aquilo com que estamos lidando. Uma forte resistência passou a primeiro plano para defender a neurose, temos que aceitar imediatamente o desafio e enfrentá-lo.
A afirmação, energicamente repetida, de que não existe uma tal ausência de pensamentos espontâneos no início, de que se trata de uma resistência à análise, logo obriga o paciente às confissões esperadas, ou põe à descoberta uma parcela inicial de seus complexos. Não é bom sinal se ele tiver de confessar que ao ouvir a regra fundamental fez mentalmente a reserva de que, entretanto, não falaria isso ou aquilo. Menos mal se ele precisar apenas comunicar a desconfiança que tem pela análise, ou as coisas terríveis que escutou sobre ela. Caso ele questione essas e outras possibilidades semelhantes que lhe forem apresentadas, podemos pressioná-lo a reconhecer que negligenciou determinados pensamentos que o ocupavam. Ele pensou no tratamento em si, mas em nada definido, ou se ocupou da aparência da sala onde se encontra, ou teve de pensar nos objetos do consultório, e no fato de estar deitado num divã, e tudo isso ele substitui pela palavra nada. Essas indicações são compreensíveis, tudo o que se liga à situação presente corresponde a uma transferência para o médico, que resulta adequada para servir de resistência. Então somos obrigados a começar com o desvelamento dessa transferência, a partir dela encontramos rapidamente o caminho para penetrar no material patogênico do doente. Mulheres que, pelos acontecimentos de sua vida passada, estão alertas para uma possível agressão sexual, e homens com homossexualidade reprimida bastante forte, serão os primeiros a recusar-se aos pensamentos espontâneos no começo da análise. Tal como a primeira resistência, também os primeiros sintomas ou atos ocasionais dos pacientes podem reivindicar um interesse especial e revelar um complexo que governa a sua neurose. Um jovem e espirituoso filósofo, com refinada atitude estética, apressa-se em alinhar o vinco da calça. Ao deitar-se para a primeira sessão, verifica-se que ele foi um coprófilo de grande requinte, como se esperaria do futuro esteta. Na mesma situação, uma jovem se precipita em puxar a barra da saia sobre o tornozelo exposto, e com isso revela o principal daquilo que a análise descobrirá, o seu orgulho narcísico pela beleza do corpo e suas tendências exibicionistas. Um grande número de pacientes é contra a determinação de que se deitem, enquanto o médico fica atrás deles, sentado e fora da sua vista. Eles pedem permissão para fazer o tratamento em outra posição, geralmente porque não querem dispensar a visão do médico. Via de regra isso é recusado, mas não se pode impedi-los de dizer algumas frases antes do começo da sessão ou depois de anunciado o seu fim, quando já se levantaram. Assim eles dividem o tratamento em uma parte oficial, durante a qual geralmente se comportam de maneira inibida, e uma simpática, em que falam de modo realmente livre, comunicando todo tipo de coisas que eles mesmos não incluem no tratamento. O médico não consente essa divisão por muito tempo, ele atenta para o que é falado antes ou depois da sessão, e, ao aproveitá-lo na ocasião seguinte, põe abaixo a parede divisória que o paciente tentou erguer. Ela será novamente construída com o material de uma resistência de transferência. Enquanto as comunicações e os pensamentos espontâneos do paciente ocorrerem sem interrupção, não se deverá tocar no tema da transferência. Para cuidar disso, o mais delicado dos procedimentos, espera-se até que a transferência tenha se transformado em resistência. A próxima questão que nos é colocada é essencial. Ela diz em quando devemos iniciar as comunicações ao analisando. Quando é oportuno lhe revelar o significado oculto de seus pensamentos espontâneos, iniciá-lo nos pressupostos e procedimentos técnicos da psicanálise. A resposta tem de ser apenas depois que se estabeleceu no paciente uma transferência produtiva, um rapport apropriado. O primeiro objetivo do tratamento é ligá-lo à terapia e à pessoa do médico. Para isso, não é preciso senão lhe dar tempo. Se testemunhamos um sério interesse por ele, eliminamos as resistências que surgem no início e evitamos determinados erros, o paciente estabelece uma tal ligação por si mesmo e associa o médico a uma das imagens daquelas pessoas de que estava acostumado a receber amor. No entanto, é possível desperdiçar esse primeiro sucesso se adotamos já no início uma outra postura que não a de empatia, uma atitude moralizadora, por exemplo, ou se nos portamos como representante ou mandatário de uma parte interessada, do outro cônjuge etc. Essa resposta implica naturalmente a condenação do procedimento segundo o qual comunicamos ao paciente as traduções dos seus sintomas tão logo atinamos com elas, ou que até mesmo vê como um triunfo especial jogar-lhe ao rosto estas soluções na primeira entrevista.
Um analista treinado não terá dificuldade em perceber claramente os desejos contidos de um doente, já nas suas queixas e no relato da doença, mas quanta presunção e leviandade é preciso para informar a um estranho que acabamos de conhecer, e que ignora todos os pressupostos analíticos, que ele se acha unido incestuosamente à sua mãe, que abriga desejos de morte em relação à esposa que supostamente ama, que carrega a intenção de enganar seu chefe e coisas semelhantes. Soube que há psicanalistas que se gabam desses diagnósticos instantâneos e tratamentos expressos, mas quero prevenir a todos contra esses exemplos. Desse modo se obtém descrédito para si mesmo e a psicanálise, despertando igualmente a mais forte oposição, tenha-se ou não acertado, ou melhor, quanto mais se tiver acertado, mais forte a resistência. Via de regra a eficácia terapêutica será nenhuma, mas o desencorajamento diante da análise será definitivo. Mesmo em estágios posteriores do tratamento é necessário ter cautela, a fim de não comunicar uma solução de sintoma ou tradução de desejo antes que o paciente esteja bem próximo dela, de modo que baste um pequeno passo para ele mesmo se apoderar da solução. No passado, pude verificar frequentemente que a comunicação prematura de uma solução trazia um final prematuro ao tratamento, devido às resistências que eram subitamente despertadas, e também graças ao alívio que a solução proporcionava. Neste ponto será feita a objeção e nossa tarefa é então prolongar o tratamento, em vez de concluí-lo o mais rápido possível? O doente não sofre por insciência e incompreensão, não há o dever de torná-lo ciente, vissem o mais breve possível, tão logo o médico mesmo se torne ciente? A resposta a essa questão exige um pequeno excurso a respeito da significação do saber, vissem e do mecanismo da cura na psicanálise. É certo que nos primeiros tempos da técnica psicanalítica, numa postura intelectualista, demos bastante valor ao fato de o doente saber o que tinha esquecido, mal distinguindo entre o nosso saber e o dele. Considerávamos muita sorte obter de uma outra pessoa informações sobre o trauma infantil esquecido, dos pais, de quem cuidava da criança ou do próprio sedutor, por exemplo, como se mostrou possível em alguns casos, e nos apressávamos em levar ao conhecimento do doente a notícia e as provas de sua exatidão, na segura expectativa de dar um rápido fim à neurose e ao tratamento. Era grande o desapontamento quando o êxito esperado não se apresentava. Como podia acontecer que o doente, que agora sabia de sua vivência traumática, agisse como se não soubesse mais do que antes? Nem mesmo a lembrança do trauma reprimido vinha à tona, após a comunicação e descrição dele. Num caso determinado, a mãe de uma garota histérica me revelou a experiência homossexual que tivera grande influência na fixação dos ataques da garota. A própria mãe havia flagrado a cena, mas a doente a esquecera por completo, embora já pertencesse à época da pré-puberdade. Pude então fazer uma experiência instrutiva. Toda vez que repetia o relato da mãe diante da garota, ela reagia com um ataque histérico, e depois a informação era novamente esquecida. Não havia dúvida de que a doente manifestava mais forte resistência a um saber que lhe era imposto, chegou a simular imbecilidade e amnésia total, a fim de se proteger do que eu lhe comunicava. Depois disso foi preciso retirar, do fato de saber em si, a importância que lhe fora atribuída, e colocar a ênfase nas resistências que haviam causado o não saber, e que ainda então estavam dispostas a defendê-lo. Diante dessas resistências o saber consciente era impotente, mesmo quando não era novamente expulso. O estranho comportamento dos doentes, capazes de juntar um saber consciente com o não saber, permanece inexplicável para a chamada psicologia normal. Para a psicanálise isso não oferece dificuldade, devido a seu reconhecimento do inconsciente, mas o fenômeno descrito constitui um bom suporte para a concepção que aborda os processos psíquicos a partir de uma diferenciação topográfica. Os doentes sabem da vivência reprimida, em seu pensamento, mas falta a este a ligação com o lugar onde de algum modo se encontra a lembrança reprimida. Uma modificação pode ocorrer apenas quando o processo de pensar consciente penetra até esse lugar e supera as resistências da repressão. É como se o Ministério da Justiça promulgasse um decreto segundo o qual os delitos juvenis deveriam ser julgados com alguma leniência. Enquanto esse decreto não chegar ao conhecimento dos tribunais municipais, ou se os juízes municipais não tiverem a intenção de respeitar esse decreto, preferindo sentenciar de forma independente, não haverá qualquer mudança no tratamento dos delinquentes juvenis. Acrescentemos, para maior exatidão, que a comunicação consciente do material reprimido não deixa de produzir efeito no doente. Ela não manifestará o efeito desejado, por fim aos sintomas, mas terá outras consequências.
Primeiro estimulará resistências, mas depois, quando elas forem superadas, um processo de pensamento no curso do qual se realiza finalmente o influxo esperado sobre a lembrança inconsciente. Já é tempo de obtermos uma vista panorâmica do jogo de forças que pusemos em ação com o tratamento. O primeiro móvel da terapia é o sofrimento do paciente, e o desejo de cura daí resultante. A magnitude dessa força motriz asterisco é diminuída por várias coisas que apenas no decorrer da análise se revelam, sobretudo o ganho secundário da doença, mas a força motriz mesma deve se conservar até o fim do tratamento, cada melhora produz uma diminuição dela. Por si só, no entanto, ela é incapaz de eliminar a doença, para isso lhe faltam duas coisas e não conhece os caminhos que se deve tomar para alcançar esse fim, e não apresenta os montantes de energia necessários contra as resistências. Ambas as faltas são remediadas pelo tratamento analítico. Ele fornece as magnitudes de afeto requeridas para a superação das resistências, por meio da mobilização das energias que se acham à disposição da transferência, mediante comunicações oportunas, mostra ao doente os caminhos por onde ele deve guiar essas energias. A transferência pode, frequentemente, eliminar sozinho os sintomas de sofrimento, mas isso apenas de maneira provisória, precisamente enquanto ela dura. Isto seria um tratamento sugestivo, e não psicanálise. Ele merece este nome apenas quando a transferência utiliza a sua intensidade para a superação das resistências. Apenas então se torna impossível a doença, mesmo quando a transferência se dissolveu novamente, como é seu destino. No decorrer do tratamento um outro fator favorável é despertado, o interesse e compreensão intelectual do doente. Mas ele quase não conta, em relação às outras forças em luta, seu valor é continuamente ameaçado, devido à turbação do julgamento que procede das resistências. De forma que restam a transferência e a instrução, pela comunicação, como as novas fontes de força que o doente deve ao analista. No entanto, ele se serve da instrução apenas na medida em que é levado a isso pela transferência, e por esse motivo a primeira comunicação deve aguardar até que uma forte transferência se tenha estabelecido, e também, acrescentemos, toda comunicação posterior, até que seja eliminada a perturbação da transferência pelas resistências de transferência que aparecem uma após a outra.